Coríntios, capítulo de número 11, versículos de 28 a 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Pode se sentar, querido. Eu quero perguntar a você, eu acho que isso é o que precisa realmente nos confrontar. Você se conhece bem? Será que você se conhece mesmo bem? Eu não estou falando só quando você se olha lá no espelho, né? Porque aí você vai vendo os detalhes. E às vezes quando a gente, mesmo quando nós nos olhamos no espelho, imagine quando você passa um tempo sem se olhar no espelho, e você começa a pensar nos detalhes do seu corpo, assim, né? Aquilo que você mais observa no espelho, o rosto, né? Tal. É que tem quando, sabe, você sabe, que né, às vezes a pessoa começa a perder peso, aí começa a ficar se olhando mais no espelho. Começa a ir para a academia e aí começa a se olhar mais no espelho. É assim ou não é? É verdade? É. Mas olha só, existe sempre aquela parte que você observa mais. Geralmente o rosto, que você pintou o cabelo, as mulheres se maquiam e tal. A gente está ali de frente ao espelho, lavando o rosto o tempo todo. Se você passa um tempo sem se olhar no espelho, você vai perdendo, não é verdade? Aqueles detalhes da sua imagem. Olha como isso é interessante. Imagine que se você fosse para algum lugar que não tivesse espelho, e você tivesse que levar ali um mês sem se olhar no espelho. Você sabe que você se esqueceria de detalhes, né, daquilo que é refletido dia a dia ali? Então, se eu lhe pergunto agora, você diz, não, hoje de manhã eu dei uma olhada lá no espelho, né, tal, dei aquela ajustada lá, enfim, mas se você tivesse por 30 dias sem se ver, eu acho que você ia pensar assim, eu já não sei como é que está direito as coisas, né? Será que a gente se conhece bem interiormente, queridos? Olha só, porque isso é onde Paulo quer chegar, né? Olha, nós convivemos com pessoas, eu sei que com vocês também é assim, que parece que nós nunca vamos conhecê-las completamente. Tem pessoas que nos surpreendem, né? Assim, positivamente. Rapaz, às vezes negativamente. O que acontece? Nós também somos assim, surpreendemos as pessoas positivamente e negativamente. Mas tem algumas pessoas que são, assim, bem icônicas. São pessoas que são uma interrogação diante de nós. Rapaz, eu não entendo, não é assim e tal. Isso pode acontecer. Às vezes até um filho. É uma pessoa que você diz assim, eu não conheço esse menino. Não conheço essa pessoa. Você gerou, você criou, mas existe uma personalidade ali, não é verdade? Que não se dá muitas vezes a revelar. Não se dá a revelar. Se fala muito por aí, né, sobre as pessoas que a pessoa vive com uma máscara. Aí é uma coisa forte, né? Eu acho que nenhum servo de Deus pode viver assim, nem vive assim. Claro que não. Mas tem pessoas que são assim. Você não tem amigos ou conheceu pessoas assim que parece que estão com a máscara? E de repente aquela máscara cai. E você, sabe o que é interessante? É que você pensava que conhecia aquela pessoa. Imagine, né? Uma pessoa que convive com outra gente.
e de repente descobre que aquela pessoa é um criminoso. Você não vê esses casos por aí, não? Passa muito em Discovery, né? Imagina, daqui a pouco descobre que aquela pessoa é um serial killer. Uau, que espanto! Casada com aquele elemento, não sabia que aquela pessoa era um assassino, que aquela pessoa era uma pessoa, um golpista, era isso, era aquilo, e você, uau, toma aquela surpresa, não é? A gente vê essas coisas acontecendo por aí. Agora, a gente acha que a gente se conhece bem, mas o espantoso é que a autoridade que está acima daquilo que eu e que você achamos que a palavra de Deus diz que nós não nos conhecemos bem. Isso é espantoso. Então, ao orientar esses irmãos a fazer um autoexame, o que é que Paulo está dizendo aqui? Examine-se o homem a si mesmo. Então ele está orientando a não você examinar a vida do seu irmão. Isso é muito comum a nós. Mas você fazer um autoexame, olhar para você mesmo. Sabe que às vezes você fica ali na frente do espelho, ih, rapaz, estou precisando perder uns quilos, estou precisando isso, estou precisando aquilo, não é verdade? Mas agora Paulo diz, olha para dentro de você. Examina o teu coração. Essa é a mensagem que ele transmite. Porque aqui, ele nos quer passar o entendimento de que muitas vezes nós estamos enganados acerca de nós mesmos. Então há uma probabilidade real que quando você analisa aquilo que você está fazendo, se você não tem um aferidor, você possa estar enganado acerca do que você está pensando acerca de você mesmo. Estou correto, estou certo, estou isso, estou aquilo. E pode ser que não. Pode ser que não. Veja esse exemplo de Pedro em Marcos, capítulo 14, versículos de 27 a 31. É um exemplo extraído da vida do apóstolo Pedro. E disse-lhes Jesus aos seus discípulos, tá? Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Versículo 29. Pedro, que era entre eles aquele, né, que parecia tomar a atitude, ser um pouco até mais afoito, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Caramba. E o que é que ele disse? Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Você acha que Pedro foi sincero nas suas palavras? Claro que sim. Por quê? Porque ele acreditava nisso. Ele subestimou as suas próprias fraquezas, os seus próprios temores. Isso acontece conosco. Ele subestimou a sua capacidade de autopreservação e quando a coisa apertou, ele caiu fora, como todos os outros. De longe, ficou João observando, e quando Jesus foi crucificado, ele estava aos pés da cruz ali. Mas de longe, ele ficou ali, depois ele entrou, porque tinha uma certa aproximação, e Pedro no pátio, quando disseram, olha, você estava com ele também. Pedro diz, de jeito nenhum. Uma segunda vez, olha, o seu jeito, você é galileu, então você estava com ele. Não. Pela terceira vez, Pedro pragueja, o galo canta, e a Bíblia diz que lá de dentro da casa, onde Jesus estava sendo interrogado, Jesus olha para o lado de fora, e o olhar de Cristo confronta o olhar de Pedro. Acho que Jesus estava, através desse olhar, dizendo a ele, viu aí que eu estava certo?
Pedro podia ter pensado nisso antes, né? Já sabia quem ele era e que ele nunca errava. Então, poderia ter dito: Senhor, então me ajuda, porque eu não quero te negar. Mas Pedro, sabe, naquele afã de se autoafirmar, discípulo, apóstolo: não te negarei. Mesmo que todos esses aqui, caiam fora, eu vou ficar do teu lado. Mas quando o perigo bateu à porta, quando a situação apertou, ele então também foi um dos que saíram do lado de Jesus. Você está vendo como muitas vezes nós presumimos algo de nós mesmos que não somos capazes de entregar? Isso é uma coisa muito séria, queridos. Se para nós é difícil, né, a gente reconhecer, até assim, quando nós erramos em relação a terceiros, quanto mais quando estamos errados em relação a nós mesmos. Quando a nossa avaliação pessoal é errada, às vezes nós temos uma dificuldade concernente a isso, tá? Agora, na verdade, a orientação de Paulo era no sentido de que precisávamos. Aqui ele estabelece 3 coisas que seriam importantes àquela igreja, àquela congregação, a todos os irmãos e a nós também. A primeira, nos examinar. A segunda, nos julgar. Olha como a coisa é. Porque não adianta apenas, pelo menos aqui pela perspectiva da palavra de Deus, você se examinar. E agora eu descobri que eu estou errado. Se você descobre que há um erro em você, e você diz: bem, mas eu estou errado, mas, bem, pelo menos sou melhor do que outros. Paulo diz: julgue isso. Isso é leal para com o Senhor, para com o seu corpo? Não, isso não é leal. Nós precisamos nos julgar. E mais do que isso, nós precisando, nos julgando e entendendo que estamos realmente errados, nos reorientar e buscar aquilo que a luz da palavra provê a nós. É por isso que não existe um outro parâmetro que nos dê a segurança desse julgamento que não seja a palavra de Deus. Esse é o aferidor de todas as medidas que há em nós. Você entende isso? Você tem que olhar para a palavra e saber se você está andando de acordo com a palavra de Deus ou não. Se você está andando segundo a vontade do Senhor, em obediência à palavra de Deus ou não. É por isso que nós não devemos nos avaliar apenas apoiados em critérios como, por exemplo, olha aí, a aprovação pessoal. A voz do povo é a voz de Deus? Sim ou não? De jeito nenhum. Não tenha dúvida disso. A voz do povo nunca foi a voz de Deus, meu amigo. O Senhor falou a Isaías, salvo engano, lá no capítulo 8 de Isaías, Deus diz a ele: não sigais a multidão. Não vai porque o povo está indo, não, porque isso não dá certo. Você tem que ter o discernimento daquilo que é a vontade de Deus na sua vida. Mas muitas vezes a aprovação, e olha que muitas vezes você faz aquele acordo. Olha o acordo. Eu tenho lá aquele amigo, eu tenho lá aquela amiga, ele me louva e eu louvo ele. Eu tenho aquele grupo, sabe? Me coloquei naquele grupo, que é aquele grupo que me aprova e eu o aprovo. Então, se aquele grupo diz que eu estou bem, eu estou bem. Se aquele amigo me diz que eu estou bem, eu estou bem. Não use isso como critério de autoavaliação. Porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Sabe o que mais? A aprovação pessoal. Às vezes somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos que dizemos a nós, como se diz por aí: louvado seja meu nome, bendito seja eu. Eu sou assim. Faço tudo certo.
Não aceito estar errado, ou que alguém diga que estou errado, porque eu sei que estou certo. Se eu me convenci de que eu sou, mesmo não sendo o que eu acho que sou, mas se eu me convenci de que sou o que não sou, eu sou. Isso está muito na linguagem de hoje, né? Porque se a pessoa hoje, ela afirma ser um poste, todo mundo tem que pensar, que ela tem que concordar com ela que ela é um poste. É assim ou não é? Não é essa cultura amalucada que estão querendo impor à sociedade hoje? Então, meu camarada, aí você está vendo pessoas dizendo isso o tempo todo. O sujeito nasce homem, é biologicamente homem, mas diz: eu sou mulher. Então você tem que dizer: não, você é mulher. Não, você não é mulher. Você pode querer viver assim. Você tem um direito legal, faça. Ou contrário, da mesma forma. E tantas outras coisas. Agora tem um grupo aí de pessoas que se veem como bebês. E dizem que são bebês. Então elas chegam no seu trabalho, tiram as suas roupas, e lá arrumaram lá um becinho, vestem uma fralda, pegam uma chupeta e uma mamadeira, vão para o seu becinho e ficam ali, tomando sua mamadeira. Pode internar, que isso aí é caso sim, de gente assim, ó. Eu não sei quem foi que estava me falando esses dias lá de casa, não sei quem foi. Chegou num shopping aqui da cidade, tinha alguém puxando uma menina numa coleira, uma menina puxando a outra na coleira, andando de quatro, como um cachorrinho. Não, é porque ela se vê como cachorro. Shopping Barra. Não sei se foi Carol que me disse isso, alguma pessoa que me disse isso esses dias, entendeu? Você pode imaginar isso? Nós temos que ficar muito alerta quanto a isso, não é verdade? O negócio está brabo. Daqui um dia uma pessoa entra aí e diz que eu sou pastor dessa igreja, acabou, danou-se, é verdade? Entra lá em sua casa, eu sou o dono dessa casa e pronto. A gente já está vendo isso por aí, né, acontecendo, né? Não precisa nem dizer eu sou o dono, agora eu me apropriei e pronto. A gente está vendo muita coisa estranha. E isso é um recado muito claro dos céus. Jesus está voltando. O mundo está de ponta cabeça, meu irmão. Olha aí, que outro critério você não deve usar, segundo a palavra de Deus? A vida de outras pessoas. Não se autoavalie, colocando como medida. Você sabe que às vezes eu fico pensando, por que você está se colocando ali para usar como parâmetro alguém que não está buscando a Deus, ou que tem uma vida espiritualmente fria, problemática, já um histórico de problema, e você está dizendo assim: ah, mas fulano faz isso e aquilo. Rapaz, não se meça por pessoas que não estão vivendo o que Deus quer para as suas vidas, mesmo dentro das nossas igrejas. Não se meça assim, porque crente que não tem compromisso com a sua vida espiritual para dar um testemunho sincero, você vai se medir por pessoas assim? Não. Mas tem muita gente que se autoavalia olhando a vida dessas pessoas para dizer assim: eu estou melhor. Se eu estou ruim, aquele está dentro d'água. É quando Paulo ele escreve à igreja em Corinto, e ele diz assim: vocês são carnais, capítulo 3 da primeira epístola de Paulo, né? Paulo está dizendo: vocês são carnais, porque havendo entre vocês essas coisas de dissensões, briga, partidarismo, esse tipo de coisa, isso quer dizer que vocês são carnais. Parece assim que você olha a grosso modo, que Paulo está dizendo assim: tudo bem, vocês estão todos aí salvos, mas vocês não são assim um crente de boa qualidade, sei lá, ali um segundo escalão. Não é nada disso que Paulo está dizendo, não. Paulo está dizendo: tome vergonha, se corrijam, que vocês estão vivendo como os ímpios. E sabe de uma coisa? Quem vive assim não tem aprovação de Deus. Não tem aprovação de Deus. Muitos me dirão naquele dia:
em teu nome fizemos o quê? Pregamos, profetizamos, expulsamos demônio, curamos enfermos. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Você vê como é importante nós termos o real aferidor, termos o verdadeiro parâmetro para nos julgar, olhar para nós, nos examinando e julgando as nossas atitudes e nos reorientando, nos corrigindo se for necessário. Olha aí, às vezes nós usamos como parâmetro que mensagens que vão ao encontro dos nossos anseios, né? Pessoa toda desarrumada na vida, mas entra na igreja, o pregador está lá. Você é o frufru de Jeová, a perinha de Jesus. E ele disse: sou eu mesmo. Está falando de mim, tenho certeza que está falando de mim. Está lá, aprontando dentro de casa, o pai e a mãe não suportam mais, não aguenta, não sabe o que é que faz. Não é? É o marido traindo a esposa aprontando. Lá no trabalho, um traste. Aí entra na igreja e só ouve essas coisas. Só ouve essas coisas. Palavras que estão massageando o ego. E a pessoa então chora, se emociona. Ai, Deus, tu me amas, teu amor incondicional. Sai mais perdido do que entrou. Ou não é assim? Sai mais perdido do que entrou, irmãos. Porque não se julga pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala acerca desse meu comportamento? Porque o que a palavra de Deus fala é o que Deus está nos falando. E isso é que nos importa. O resto. Mas nos importa agradar a Deus do que a homens, não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Então, olha bem, você pode confiar plenamente na palavra, para poder se medir através dela, para poder se avaliar através dela. Então nós temos que olhar para a Bíblia, e a Bíblia ser um espelho diante de nós. Se nós refletirmos a vontade de Deus, então está tudo bem. Mas se o reflexo não é coisa boa, querido, nós temos que mudar o nosso comportamento. Aí você se olha, o teu espelho quem é? É aquele crente que não quer nada com a hora do evangelho, que apronta aí fora o tempo todo, que dá mau testemunho, que a sua ética é pior do que a ética das pessoas do mundo, que não tem compromisso com as coisas do Senhor, com sua santidade, com a reverência, com nada. E você olha para ele, então quando você olha para ele, diz: oh, está tudo bem comigo? Não está. Acorda. Esse não é o caminho que Deus quer para você. Desperte. Nós temos que olhar para a palavra. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, todos nós, olhando como no espelho, somos transformados pelo Espírito. Somos diariamente transformados pelo Espírito. Olhando, quando você olha para Cristo e você o vê através da sua palavra, então você tem um espelho para se enxergar. E você vai ver o que está sendo refletido diante de você. E aí, querido, você pode então fazer esta autoanálise de si mesmo. E andar de acordo à vontade de Deus, que é o que Deus quer para a vida de todos nós. Afinal de contas, você é um filho amado do Senhor. Olha que maravilha. Então veja bem, o que Paulo ensina é que a disciplina do autoexame nos garante muitos benefícios. Muitos benefícios. Deixa eu falar rapidamente aqui, porque nosso tempo está corrido, né, de 3 coisinhas bem básicas aqui. O primeiro que ele apresenta é que eu me conhecerei melhor. Quando eu me autoexamino, eu me conheço melhor. Você sabe que os médicos orientam as mulheres, né, a fazerem o autoexame da mama, porque através do tato você pode sentir algum nódulo, uma coisa ali que não esteja assim
correta, né? Você está vendo o desenvolvimento de algum nódulo, alguma coisa, então isso é o autoexame, porque através do autoexame ali você vai se conhecendo melhor. E assim devemos ser nós. Quando nós nos autoexaminamos, a gente começa a ter uma visão melhor de nós mesmos. Olha só que exemplo está aqui, quando Jesus fala a João para que escreva a igreja em Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 19. Eu vou ler, você pode acompanhar a leitura aqui ou na sua Bíblia. Olha o que está escrito aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Ele está falando de si mesmo, Jesus, né? Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, olha, a avaliação que eles tinham de si mesmos. Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Agora, veja bem, não é? O Senhor fala aqui com eles. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que você está nu. Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes, né? Porque esses irmãos, eles se enxergavam de uma forma completamente diferente daquilo que o Senhor os estava enxergando. Então o Senhor manda que se escreva a eles, para que eles então fizessem uma autoavaliação de si mesmos, pudessem julgar a condição que eles estavam e serem reconduzidos à luz da vontade de Deus. Porque Deus não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que andemos na linha. Presta atenção. O Senhor quer é que nós estejamos fazendo tudo aquilo que é segundo o coração e a vontade dEle. Então Ele diz mais: dou-lhe este conselho. Olha o conselho de Jesus: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Se eles se avaliassem, não chegariam a este ponto de engano acerca de eles mesmos. Isso aqui é falta de autoavaliação. E muitas vezes de louvor de pessoas que são comprometidas com o politicamente correto, dentro de muitas vezes da própria instituição eclesiástica. É o comprometimento com o seu ego, é o comprometimento que às vezes nós temos conosco. Isso acontece comigo e com você. Agora, cabe a gente julgar se isso está certo ou não, irmão. Temos que ter todo cuidado. Porque se a gente não tem o parâmetro da palavra para fazer essa análise, rapaz, nós vamos longe no que é errado. Mas vamos longe, nós vamos surfando, ó, achando que nós estamos na crista da onda. De repente, Jesus vai puxar a prancha. Pá. Não queira uma puxada de tapete do Senhor, não é verdade? Mas eles estavam completamente errados acerca de si mesmos. É muito legal quando Jesus chega, né? Que você vê os evangelhos, lê os evangelhos e você tem a oportunidade de ver como Jesus tratava as pessoas, às vezes completamente diferente daquilo que elas achavam de si mesmas. Alguns que se inchavam, ele chegava e dizia: você não é nada disso. Como foi o caso de Pedro aqui. Você vai me negar 3 vezes, Pedro. Pedro não acreditou, disse: o quê? O senhor está brincando comigo? Isso nunca vai acontecer comigo. É séria a coisa, viu? Outros que diziam: eu não sou nada, né?
E Jesus levantava a bola e dizia, não é assim como você está achando, não. Você é especial para Deus. A igreja Esmirna, né? Sua pobreza era uma característica, mas o Senhor vai e exalta ela, né? Filadélfia, olha que bênção. Então diz, olha, Filadélfia, você é uma igreja aí, sabe, limitada, mas tem uma coisa, existe uma porta aberta diante de você que ninguém pode fechar. E porta aberta significa a possibilidade de avanço, irmãos. Possibilidade de avanço. Possibilidade de ampliar os limites, porque quando você passa de uma porta para outra, novas áreas estão ali propostas a você. Mas quando nutrimos um falso conceito sobre nós mesmos, nós somos expostos por Deus. E Deus nos faz ver quem nós somos de fato. Não foi isso que Jesus fez aqui? Expôs. Você sabe quem vocês são? Vocês precisam imediatamente tomar uma posição em relação à vida de vocês, porque vocês estão completamente errados acerca desta avaliação que estão fazendo. Isso é muito sério. Agora, quando Deus estava lá no deserto lidando com o povo, aí Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 3, olha o que Moisés diz ao povo, porque o povo passou 40 anos no deserto, né? Olha o que Moisés diz ao povo: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos. Qual o objetivo de Deus? Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar privações, mas depois os sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O humilhar aqui não é uma exposição pública, uma execração pública, não tem nada disso. É mostrar-lhes a dependência que eles têm de Deus, porque tem gente que acha que pode tudo, e de repente Deus toca e desaba, para entender que nós precisamos de Deus. É Ele quem nos dá a vida, e é Ele quem sustenta a nossa vida, é Ele quem nos dá força para trabalhar, é Ele quem faz o sol brilhar sobre nós, é Ele quem nos dá a capacidade de viver mais um dia sobre a terra. É assim ou não é? Então, quando nós nos obstinamos a viver independentes de Deus, muitas vezes Deus nos leva a isso. E ali Ele humilhou aquele povo. Como quem diz, vocês vão comer o que nesse deserto? Vocês vão beber do que nesse deserto? Tem algum poço nesse deserto? Tem alguma plantação nesse deserto? Tem rebanhos nesse deserto? Não tem nada. Sabe de uma coisa? Como Deus estivesse dizendo a eles: vocês precisam reconhecer que sem mim vocês não são nada. Nada! Então, vamos abaixar a nossa crista, porque todos nós aqui dependemos daquele que está lá em cima. Todos nós. Então Ele os humilha e os põe à prova. E Moisés diz: a fim de conhecer suas intenções. Ora, você acha que Deus não conhece o nosso coração? Aqui não é expor para Deus saber o que seriam as nossas intenções. Aqui é nos expor a nós mesmos. Esse povo achava que era. E sabe o que Deus fez? Eu vou mostrar a vocês quem vocês são. Sabe por quê? Porque vocês não se conhecem. Deus dizia: esse povo é obstinado. Eles não achavam, não. Eles se achavam injustiçados. Era o tempo todo: ai meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo, não tem. Estavam escravizados no Egito. Deus liberta e saem murmurando por todo o caminho, e sentindo saudade do tempo da escravidão.
sentindo saudade do tempo que estava debaixo do chicote dos feitores de Faraó, no Egito. Então Deus agora expõe a eles quem eles são. Você não é tudo isso que pensa que é. Então o Senhor os humilha. E agora o Senhor quer que eles entendam que nem só de pão vive o homem. Não adianta só o sustento material. Você precisa compreender que o homem, ele é sustentado por toda a palavra que procede da boca de Deus. E talvez você tenha desprezado esse sustento, mas sabe o que acontece? A sua alma definha. A sua alma está num estado de inanição. Você está morrendo espiritualmente. Você está padecendo de inanição, porque você não compreendeu o princípio da palavra de Deus. Mas quando nós temos a revelação do Espírito Santo, à luz da palavra, acerca de nós mesmos, nós podemos andar no caminho do Senhor, irmãos. O segundo benefício que Paulo apresenta, o primeiro foi conhecer melhor nós mesmos, o segundo, evitarmos condenação, culpa. O versículo 29 do texto de 1 Coríntios 11 diz: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Condenação aqui não é o fogo do inferno, mas trazer culpa, que é digna de juízo de Deus sobre a sua vida. Você errou, e você precisa se corrigir. É isso que ele estava dizendo. Aqui ele falava do comportamento do povo, mais especificamente. Nós estamos fazendo uma aplicação, é claro. Aqui ele trazia mais diretamente ao povo o que era a ceia do Senhor. Vocês não estão discernindo o corpo do Senhor, vocês não compreendem o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma festa mundana. A ceia do Senhor é algo santo, sagrado, feito para a glória de Deus. Um mandamento do Senhor, uma ordenança do Senhor, que deve ser cumprida todos os dias, todos os meses, nas nossas reuniões. Antigamente a igreja, no início, elas todo domingo, tinham a ceia do Senhor. Mas há uma convenção que estejamos celebrando uma vez por mês, mas que façamos isso discernindo o corpo de Cristo, discernindo do que estamos falando, que esses elementos não é como qualquer coisa que você encontra aí fora, mas que é consagrado a Deus, para a glória de Deus. Há uma diferença nisso, não é verdade? Então, para que se evite condenação, e olha só o que ele vai dizer, que a disciplina trazida por Deus, no caso da condenação, para que a gente não se perca, às vezes toca a nossa saúde, e eu vou além, toca as nossas finanças. Olha se não é assim, porque ele está falando aqui no versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e até os que já morreram. Às vezes porque falta uma autoavaliação, e a obstinação em seguir com os nossos erros. Deus diz, olha, tem dois caminhos, ou eu corrijo, ou vai se perder. Você é pai, o que você faria? Você é mãe, o que você faria? Corrigiria, não? Corrigiria para que não se perdesse. E Deus corrige. E aí você começa a ter muitas vezes aqueles problemas que você não entende. Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo nas minhas finanças? O que está acontecendo na minha saúde? O que está acontecendo? Vamos fazer a primeira coisa, uma autoavaliação de nós mesmos. E aí vamos julgar aqueles pontos que a gente está vendo, para que a gente possa tomar a atitude de correção. Está tudo certinho? Será? Será que a gente não está precisando de corrigir algumas coisas, ou nós estamos obstinados em seguir, fazendo o que o nosso coração deseja, mas que não tem a aprovação de Deus? Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, diz o versículo 31, não receberíamos juízo. Simples assim. Porque quando nós nos examinamos a nós mesmos, nós temos tempo hábil para a correção, para andarmos naquilo que verdadeiramente agrada ao nosso Pai Celestial. Por fim, vamos encerrar com isso. Serei aprovado por Deus naquilo que faço. Olha só, às vezes nós fazemos coisas sem nos preocuparmos se temos ou não
A aprovação de Deus. E quando aquela luzinha amarela lá dentro começa a acender, sabe o que a gente faz? A gente pega um pano e coloca sobre ela, porque a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar, isso é obstinação. Não quer enxergar. Você está errado. O Espírito Santo está ali confrontando você, aquela posição. Não aceito. Rapaz, não. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele está com a cara de quem tem uma luz amarela acesa dentro dele aí. Olha aí, irmão, olha com fé. Deus me dá de discernir esse coração. Não é brincadeira não, né? Agora você vai dar uma olhadinha para dentro de você, misericórdia. Principalmente quando a gente olha para o outro, né? Aí um olha de lá, outro olha de cá e pronto, o negócio está dizendo, você está olhando dizendo, Deus me mostra, mas o irmão também está falando a mesma coisa de você, então a coisa é séria. Então, às vezes a gente sabe, irmão, nós estamos obstinados naquele caminho, endurecimento da nossa alma, mas eu quero dizer uma coisa a você, Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer o que é certo, isso é maravilhoso com Deus, Ele não fecha a porta, para que não acertemos o caminho, Ele não apaga a luz, Ele não retira a luz da sua palavra e apaga a luz para que não acertemos o caminho, Ele sempre nos dá a oportunidade de fazermos o que é certo. Isso é característico de Deus, é a misericórdia de Deus. Veja como exemplo o texto de Gálatas, capítulo de número 5, agora eu vou ser rápido aqui, por isso eu digo, Gálatas 5, versículo 16, vivam pelo Espírito. Paulo está dizendo, eu estou dizendo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne luta contra o Espírito contra a carne, versículo 17 ele vai falar sobre isso, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da carne. Ele está dizendo, não se obstine a viver desta forma, como que se essas coisas não fossem nada. Ele vai dizer, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, pecados sexuais, não é verdade? E muitas vezes a pessoa acha, não, está obstinado naquilo, cara, abre os teus olhos, Deus te dá dando a oportunidade de andar segundo a vontade dEle, pelo Espírito Santo, não se obstine a andar nestes pecados, andar pela carne e dizer, não, mas Deus sabe, Deus me conhece mesmo, o pior é isso, idolatria e feitiçaria, pecados contra a verdadeira religião, não é verdade? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, pecados da alma. Muitas vezes eu vejo pessoas assim, cheio de contendas, de ciúmes, de egoísmo, de dissensões, de facções, de invejas, de maledicências, de fofocas, e obstinado. Deus controla a minha língua, não tem compromisso com isso. Você precisa ter compromisso com sua língua. Ele fala mais, né? Orgias, bebedeiras, orgias. Mas o que é tremendo de Deus é que Ele vai dizer lá embaixo que existe uma opção diferente. Você não precisa fazer isso. Se você se autoavalia e compreende que essas coisas não agradam o coração de Deus, você tem a oportunidade de andar segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é essa, mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito não é ódio, o fruto do Espírito é alegria, não é tristeza. Eu não estou falando aqui de uma situação que você passou, que entristeceu o seu coração, não estou falando disso, mas é que você andar com aquela coisa, sabe, aquela melancolia, aquele abatimento de alma, isso não é fruto do Espírito. O Espírito em nós nos dá alegria, irmãos, nos dá alegria. Gente, quando você lê a história de homens, heróis da fé, que morreram, que foram martirizados por conta do amor que tinham a Jesus, quando você lê a história desses homens foram para os seus martírios, louvando a Deus com toda a alegria da sua alma, adorando a Deus com todo o fervor da sua alma.
Jesus Cristo, quando ele acaba a última ceia, ele sabia o que estava esperando ele, e a Bíblia diz, e louvaram, e cantaram um hino, e foram para o Monte das Oliveiras. Antes dele sair, ele encheu o coração dele, e louvou ao Pai. Isso é forte. O fruto do Espírito é paz. Para de viver em contenda com as pessoas. Pede ao Espírito Santo para mudar essa atitude de contender com todo mundo. É uma guerra sem fim. Quando não está brigando com a parede, está brigando com a guitarra, está brigando aqui com, sei lá, o pedestal, está brigando com o púlpito, está brigando com tudo. Paciência. Espera com paciência no Senhor para Ele mudar as coisas, não é? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí Paulo diz, coisas como essas, que contra elas não existe condenação, não existe lei aqui no sentido de condenação, né? Então nessa manhã você tem uma oportunidade, e eu tenho uma oportunidade, de examinar mais profundamente o meu coração. Ver se há em mim algum caminho mau, como disse o Davi no seu salmo, né? E guia-me pelo caminho eterno. Coisa linda, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos ficar em pé, vamos orar, bora? Bora.